Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa segunda aula da disciplina de interação homem-computador. Dessa vez vamos trabalhar com técnicas de avaliação. Técnicas de avaliação. Vamos agora para a agenda da nossa aula. Agrupamento de métodos de avaliação. Tá? Nós vamos aprender sobre isso. A classificação de avaliação, métodos de avaliação analíticos, avaliação heurística, tá? Inspeções ergonômicas via checklist, conceitos sobre a qualidade de uso, etapas para o ensaio de interação, critérios ergonômicos segundo Batin e Scabin, tá? Pessoal, conforme já explanados na última aula, a avaliação de IHC e seus conceitos estão relacionados à qualidade de um sistema de computador. Então, para identificar possíveis problemas de interação, existem várias técnicas e métodos de diferentes aspectos que estão relacionados ao objetivo do contexto a ser avaliado. E essas técnicas são importantes ferramentas para auxiliar na melhoria da interação das interfaces. Então, por isso, pessoal, antes de diretrizes para a criação das interfaces, é importante conhecer algumas técnicas com os detalhes e suas características. Exatamente isso, pessoal, que vamos entender nos próximos slides. Agrupamento de métodos de avaliação, então, de inspeção de usabilidade. Então, não envolver o usuário e pode ser usado em qualquer fase do desenvolvimento do sistema. Teste de usabilidade, métodos centrados no usuário, incluindo os métodos experimentais ou empíricos, observacionais e técnicas de questionamento, para o uso desses métodos. Faz-se necessário, pessoal, uma implementação, experimentos controlados. Né? O que são experimentos controlados? São experimentos de laboratório em que se define uma hipótese a ser testadas e todas as variáveis de interesse são encontradas. Aliás, são controladas, né? Então, os dados coletados são analisados quantitativamente e os resultados são validados por conhecimentos estatísticos, tá? Métodos de avaliação interpretativos, nos quais o objetivo é propiciar aos designers um melhor entendimento sobre os usuários utilizam os sistemas em seu ambiente natural e com o uso destes sistemas se integra com outras atividades. Geralmente o usuário é atuante nesse processo de avaliação, então os métodos desse grupo incluem as avaliações participativas conceitual e etnográfica. E aí, pessoal, tudo bem até aqui? E já sabe, vou falar novamente, qualquer dúvida, fica à vontade, vai lá no nosso fórum Tira Dúvidas e faça a sua pergunta. Agora nós vamos analisar a classificação de avaliação, pessoal, isso é importante, classificação de avaliação. Acompanhe comigo nesse próximo slide. Automática, a usabilidade é avaliada por softwares que comparam uma interface e suas especificações. Empírica, a usabilidade é avaliada a partir das observações dos testes feitos com usuários reais, sendo essa a forma de avaliação mais utilizada. Seu custo, porém, é elevado. A formal, a usabilidade é medida a partir dos modelos e fórmulas e é difícil de aplicação, sendo problemática no caso de interfaces altamente interativas e complexas. Informal, a avaliação da usabilidade baseia-se em regras heurísticas e de experiências e conhecimentos ou habilidades pessoais ou de grupos. Pessoal, em virtude assim da importância dos métodos de avaliação de IHC, faz necessário um conhecimento detalhado dos principais métodos utilizados, a fim de identificar a escolha de acordo com o objetivo de cada avaliação. Então é importante lembrar que pode ser utilizado mais de um método em uma mesma avaliação, e esses métodos podem ser classificados como analíticos e empíricos. Vamos analisar com mais detalhes sobre isso nos próximos slides. Vamos lá? As avaliações analíticas são geralmente empregadas nas primeiras etapas da concepção de interfaces homem-computador, permitindo verificar questões como a consistência, a carga de trabalho e o controle do usuário sobre o diálogo proposto. Os métodos de avaliação analíticos estão relacionados à inspeção de aspectos de uma interface de usuário, com base na usabilidade. Seus principais objetivos são esses que estão no slide, tá? Identificar problemas de usabilidade. Então, identificar, classificar e contar o número de problemas de usabilidades encontrados durante a inspeção.
selecionar os problemas que devem ser corrigidos. Após identificar os problemas, a equipe do projeto deve reprojetar a interface para corrigir o maior número possível de problemas. Os problemas a serem corrigidos são priorizados de acordo com a gravidade do problema e o custo associado à correção. Pessoal, as avaliações analíticas dispensam a participação direta dos usuários nas avaliações e inspeções, que se baseiam em verificações e inspeções de versões intermediárias, tá? Ou acabadas de softwares interativos feitos pelos projetistas ou por especialistas em usabilidade. Tá? Então, diferentemente da avaliação heurística, que representa um julgamento assim, de valor sobre as qualidades ergonômicas das interfaces e são realizadas assim, pessoal, por especialistas em ergonomia, que examinam o sistema interativo e faz um diagnóstico, pessoal, tá? Faz um diagnóstico dos problemas que o usuário pode ter em uma interação. Então, existe um conjunto básico de heurísticas. Nós vamos analisar nesse próximo slide sobre esses conjuntos básicos, né, de heurística. Avaliação heurística, então a divisibilidade do status do sistema. Então o sistema precisa manter o usuário informado sobre o que está acontecendo, fornecendo-lhe um feedback dentro de um tempo razoável, tá? De compatibilidade do sistema com o mundo real, tá? Essa questão, pessoal, o sistema deve falar a linguagem do usuário com palavras, frases e conceitos familiares a ele, em vez de usar termos muito técnicos. Deve seguir convenções do mundo real, dando-lhe uma informação em ordem natural e lógica, tá? É importante também dizer de controle e liberdade do usuário, tá? De controle e liberdade do usuário. Então, frequentemente e também por engano, funções do sistema precisam ter saídas de emergência claramente marcadas para abandonar a operação sem ter que percorrer assim, um extenso diálogo dentro do sistema, tá? De consistências e padrões. Consistências e padrões. Usuários não precisam saber que diferentes palavras, situações ou ações significam a mesma coisa. Então deve seguir convenções de plataforma computacional, tá? Então tem que seguir essas convenções. De prevenção de erro. Então é melhor projetar um design cuidadoso, no qual se previne o erro antes que ele aconteça, tá? Do que uma boa mensagem de erro, tá? Isso é importante. De reconhecimento em vez de lembrança, tá? De reconhecimento em vez de lembrança. Então minimiza o uso da memória do usuário, disponibilizando objetos, ações e opções visíveis. O usuário, na passagem de uma operação para outra, não precisa lembrar-se da informação anterior. Então, instruções para o uso do sistema devem estar visíveis e facilmente recuperáveis, sendo que oportunas, tá? De flexibilidade e eficiência de uso. Então, acelerados, esse uso acelerados não vistos por usuários novatos pode acelerar frequentemente a interação de usuários especialistas, de modo que o sistema possa suprir necessidades de usuários sem experiência e inexperientes também. Então, permitiu a usuários experientes a costurar as ações frequentemente, tá? Isso é importante. No design estético e minimalista, diálogos não devem conter informações irrelevantes ou utilizadas raramente. Toda unidade extra de informação em um diálogo compete às unidades pertinentes de informação e diminui a visibilidade reativa. Então, para ajudar os usuários a reconhecer o diagnóstico erros, a se recuperar deles. Mensagens de erros devem ser expressas em linguagem clara, nada de código, tá? Indicando precisamente a solução. Ajuda e documentação, embora seja melhor um sistema que possa ser usado sem a documentação. Seria bom disponibilizar ajuda e documentação. Então essas informações devem ser fáceis de encontrar, focalizadas na tarefa do usuário, com uma lista de passos concretos e não muito extensas. Portanto, cada elemento de interface deve ser feita uma análise de sua conformidade com cada heurísticas apresentadas, tá? Então, pessoal, tudo bem até aqui? Espero que sim. Agora vamos ver sobre inspeções ergonômicas via checklist, tá? Vamos lá? As inspeções ergonômicas via checklists são vistorias com base em listas de verificação para diagnosticar problemas de interface.
Então essas listas são usadas pelos avaliadores como roteiros de princípios básicos desejáveis em uma interface, para identificar problemas e reduzir a subjetividade e custos. Como em uma lista já estão presentes conhecimentos ergonômicos, não se faz necessária a aplicação desses questionários por especialistas em usabilidade e ergonomia. Então na página, pessoal, na página da internet da Lab Útil, Laboratório de Utilizabilidade da Informática da Universidade Federal de Santa Catarina, está disponível a ferramenta Ergolist, que relaciona uma lista de checklists técnicas de avaliação rápida destinada a apoiar a inspeção da interface e descobrir seus defeitos ergonômicos mais explícitos. Então essa lista tem esses itens, vamos analisá-los. Tá? O primeiro deles é o Presteza. Então verifique se o sistema informa e conduz o usuário durante a interação. Tá? Então agrupamento por localização. Então verifique com relação ao agrupamento e localização. Então o que é isso? Então tem que verificar se a distribuição espacial dos itens traduz as relações entre as informações. Agrupamento por formato. Verifique os formatos dos itens como meio de transmitir associações e diferenças. Tá? Feedback. Avalie a qualidade do feedback imediato às ações dos usuários. Tá? Outra questão importante, a legibilidade. Verifique a legibilidade das informações apresentadas nas telas do sistema. Conciso, tá? Tem que verifica o tamanho dos códigos e termos de apresentação, né, introduzidos no sistema. Então, ações mínimas. Verifique, pessoal, a extensão dos diálogos estabelecidos para a realização dos objetivos do usuário, tá? Algo importante a dizer também, com relação às ações mínimas, então verifica a extensão dos diálogos estabelecidos para a realização dos objetivos do usuário. A densidade informacional, avalie a densidade informacional das telas apresentadas pelo sistema. Então, ações explícitas, verifique se o usuário é quem comanda explicitamente as ações do sistema. Controle de usuário, então avalie as possibilidades de o usuário controlar o encadeamento e a realização das ações que esses usuários estão fazendo no sistema. A flexibilidade, verifique se o sistema permite personalizar, tá, as apresentações e os diálogos. Experiência do usuário, avalie se usuários com diferentes níveis de experiência, pessoal, têm a igual possibilidade de obter sucesso em seus objetivos. Tá? Importante. Outra questão, proteção contra erros. Verifique se o sistema oferece as oportunidades para o usuário prevenir eventuais erros, tá? Outra questão aqui, mensagens de erro. Avalie a qualidade das mensagens de erro enviadas aos usuários em dificuldades, tá? Tem que ser avaliadas essas mensagens. Correção de erros. Verifique as facilidades oferecidas para que o usuário, pessoal, possa corrigir os erros. O usuário vai cometer erros no decorrer do uso dos sistemas, ele precisa ter essa possibilidade, tá, de corrigir. Consistência. Avalie se é mantida uma coerência no projeto de códigos, telas e diálogos com o usuário, tá? Então, significados, tá? O que é isso? Então, tem que avaliar se os códigos e denominações são claros e significativos para o usuário do sistema, tá? A compatibilidade. Verifica a compatibilidade do sistema com as expectativas e necessidades do usuário em sua tarefa, tá? Outra questão, pessoal, com relação às orientações, é possível chegar a uma análise prática e ágil, possibilitando uma avaliação com baixo custo. Ensaios de interação ou testes de usabilidade. Os ensaios de interação consistem em uma simulação de uso do sistema no qual participam pessoas representativas de sua população-alvo, que tenta fazer suas tarefas típicas como a versão do sistema pretendido, sendo necessário um trabalho detalhado de reconhecimento dos elementos envolvidos. Para se ter uma noção da complexidade de cada teste, é necessário fazer uma análise das seguintes características dos ensaios de interação, tá? O constrangimento é inerente aos testes e, portanto, algumas medidas devem ser seguidas, como esclarecer o usuário sobre o teste, enfatizando a finalidade do ensaio
e de sua participação. Não pressionar os usuários a participar dos ensaios. Não expor os usuários a comentários de colegas. Então, caso o participante se sinta cansado ou constrangido diante de determinada situação, é preferível parar a realização do ensaio de uma forma assim tranquila, e os ensaios devem ser planejados cuidadosamente quanto a essa sua divulgação, tá? Com relação à divulgação dos resultados, evitando-se invadir a privacidade dos participantes, realizando-se, pessoal, de preferência, uma coleta anônima, tá? Uma coleta anônima. Para uma melhor informação, faz-se necessário, pessoal, que o usuário ele verbalize durante ou após a interação com o software em que se identifica, tá? Isso aqui nós vamos verificar. Então, verbalização simultânea, o que é isso? É realizada, pessoal, durante o ensaio de interação, no qual o analista deve controlar a verbalização de acordo com o que o usuário está pensando, tá? Então, tentando fazer ou lendo ou de acordo com a maneira como o trabalho está sendo apresentado, tá? Então, a verbalização consecutiva, ela é feita uma entrevista com o usuário no final do ensaio da interação. E se necessário, pode-se repassar, pessoal, a gravação do vídeo que registrou o teste, tá? Outra questão importante, o local do teste pode ser num ambiente usual da tarefa ou em um laboratório, tá? Então pode ser nesses dois locais. Então o teste no local, ele é mais trabalhoso, mas pode trazer informações mais ricas por se tratar assim, de um ambiente com as variantes do dia a dia. Então, por exemplo, para atender um telefonema, por exemplo, para atender um telefonema, suportar pressão de superiores, entre outras, com relação ao teste laboratório. Então deve ser equipado com recursos, pessoal, e aparelhos sofisticados que permitam, né, observar a interação humano-computador de forma contínua, tá? E possibilitando ao analista maior controle da situação. Então, para softwares na fase de concepção, esse tipo pode ser mais viável, pois o analista pode testar uma função e fazer correções e testar o sistema. Então, outra questão importante, registro e coleta de dados. É recomendado utilizar câmeras de vídeo para o registro de tudo, sem filmar o rosto do usuário, realizando um ensaio de forma mais conveniente para o usuário em local e horário que sejam mais favoráveis. Pessoal, para a montagem e ensaio de interação, conta-se várias etapas, desde a análise preliminar até a realização dos ensaios. Vamos analisar essas etapas no próximo slide. Etapas para o ensaio de interação. Tá? Então, na etapa de análise preliminar, os especialistas tomam conhecimento da composição do software, realizando duas fases. A primeira fase é o reconhecimento de software. Faz uma entrevista com a equipe que desenvolveu o software, abrangendo questões como a população-alvo do software, o tipo de tarefa que o software visa atender, as funções principais do produto, quantas pessoas foram envolvidas no desenvolvimento e se houve ergonomistas, o tempo de desenvolvimento, o ambiente de programação do sistema, as versões, a situação na área comercial e também sobre o suporte, tá? A questão do pré-diagnóstico pode ser obtido por meio de uma técnica de avaliação do tipo heurística ou checklist para inspeção ergonômica, o que resulta em um conjunto de hipóteses sobre problemas de usabilidade que serão testados para ensaio de interação. Nessa fase são definidos os scripts e os cenários e amostra os usuários, reconhecimento do perfil do usuário e o projetistas, tá? O público-alvo, via participar de coletas de dados, tá ok? Questionário destinado a buscar os dados de uma amostra de usuários. Esses questionários devem conter os dados a respeito dos recursos disponíveis no contexto da tarefa, do nível dos usuários e da utilização do sistema. Então, definição de scripts de tarefas para os ensaios. Um script nasce a partir da combinação dos parâmetros, levantados como os objetivos principais do software. As hipóteses dos ergonomistas, as amostras da tarefa do usuário, a funcionalidade do sistema considerada para o menos importante pelo usuário. Também as operações mais frequentes do usuário.
Enfim, também temos a realização dos ensaios, deve durar no máximo 1 hora, com a participação do usuário, de 1 ou 2 ergonomistas, observadores e de um assistente técnico, tá? Responsável pelos funcionamentos dos equipamentos. Os ensaios são controlados pelos ergonomistas, que devem planejar como proceder nos casos de interrupções, retomadas e encerramento precoce do teste, e também fazer anotações em tempo real sobre o desempenho do usuário, erros e incidentes. Na sequência, complementa-se a caracterização dessa etapa. A obtenção da amostra dos usuários, é necessário selecionar alguém da amostra dos usuários que realiza efetivamente essa tarefa dos scripts, que seja experiente na tarefa, alguém que realmente exerça suas atividades com auxílio do software, separando os novatos e experientes, ajuste dos scripts e cenários. Com cada participante deve ser realizada uma nova entrevista para buscar informações visando os ajustes dos scripts e cenários. Planejamento dos ensaios, tá? Envolve a tomada de decisão e a adoção de providências relativas ao local dos ensaios e ao equipamento para o registro dos acontecimentos e a escolha das técnicas de verbalização e definição das estratégias de intervenção em casos de impasse. Para lidar com as situações, sugere-se deixar o usuário tentar resolver sozinho qualquer tarefa. Nunca ser grosseiro, propor ao usuário a realização de uma tarefa alternativa na persistência do impasse, caso o usuário se encontre constrangido ou nervoso. Os ensaios devem ser interrompidos. Analisa a interpretação dos dados obtidos, né? Então a equipe da analista deve rever todas as gravações, buscando dados relevantes que comprovem ou não as hipóteses estabelecidas. Os resultados são relatados e entregues para os projetistas do sistema. Com a descrição dos incidentes ocorridos durante a prioridade dos problemas, então a interação relaciona-se com o aspecto do software. Pessoal, conclui-se que a utilização da técnica de ensaios de interação por utilizar a participação direta do usuário, se mostra capaz de identificar problemas específicos referente à realização da tarefa, então os quais se pode identificar por outras técnicas. Essa técnica pode utilizar uma série de outras técnicas, como entrevistas, questionários, checklists, sistemas espiões, que em conjunto caminham para um diagnóstico final que busca a satisfação do usuário. Pessoal, agora nós vamos entender sobre a avaliação de interface segundo a norma ISO 9141. Por favor, peço que preste atenção, assunto de grande importância para a nossa disciplina. Acompanhe comigo no próximo slide. Então a norma ISO 9241, tá, foi de 1998, de acordo com a Associação Brasileira de Novas Técnicas, foi criado pela International Standard Organization, é considerado como requisitos ergonômicos necessários para o trabalho em escritórios com computadores. Então essa norma objetiva promover a saúde e a segurança de usuários de computadores, garantindo a eficiência e o conforto, e descreve os benefícios de medir a usabilidade em termos de desempenho e satisfação do usuário, tá? Considerando o contexto do uso, usuários, tarefas, equipamentos, ambiente físico e social, possibilitando que os usuários alcancem seus objetivos e satisfaçam suas necessidades. Acompanhe comigo no slide que envolve essa definição. Então, usabilidade. Tá, vamos ver a usabilidade. É a forma de medir como o produto é usado por seus usuários, a fim de alcançar os seus objetivos com eficiência, tá, com eficácia, eficiência e satisfação. Com relação à eficácia, a eficácia é o cumprimento máximo dos objetivos de um produto, ou seja, é a solução completa para a finalidade pelo qual foi criado. A eficiência relaciona-se com o nível de eficácia alcançada no consumo de recursos relevantes, como esforço mental ou físico, tempo, custo, materiais ou financeiros, tá? Com relação à satisfação, tem a ver com o conforto e com as atitudes positivas, pessoal, em relação ao uso de um produto, podendo ser medida pela avaliação subjetivas, tá? Então, em escala de desconforto experimentado, o gosto pelo produto, a satisfação com o uso do produto ou a aceitação da carga de trabalho, tá? Quando da realização de diferentes tarefas também, ou a extensão dos objetivos de usabilidade que foram alcançados, tá? Importante dizer. Com relação agora, pessoal, ao contexto de uso, refere-se a usuários, tarefas, equipamentos, né, com relação a hardware, software e materiais. É o ambiente físico e social no qual um produto é usado, tá? Agora vamos ver com relação ao sistema de trabalho. Sistema de trabalho. Então, tudo o que é utilizado durante o uso do sistema, a fim de cumprir com o propósito de alcançar os objetivos, então na especificação da usabilidade deve ser descrito, pessoal,
os objetivos pretendidos e os componentes do contexto de uso como usuários, tarefas, equipamentos e ambientes, detalhando-se os aspectos que influenciam, pessoal, a usabilidade. Então, descrevendo-se também os valores reais ou desejados de eficácia, eficiência e satisfação para o objetivo do contexto, pessoal, assim, que são necessários, tá? Importante. Então, pessoal, segundo a Associação Brasileira de Novas Técnicas, então, no campo de usabilidade, é necessário ter medidas de eficácia, eficiência e satisfação de acordo com o contexto de uso das propostas, tá? Importante. Então, o nível de detalhes de cada medida depende, pessoal, dos objetivos das partes envolvidas. Então, da medição, devendo ser considerada a importância relativa de cada medida para os objetivos. Então, essas medidas podem ser especificadas para objetivos globais ou para objetivos menores. Maravilha! Acredito que tenham compreendido sobre a avaliação de interface segundo essa importante norma da ISO, a norma 9241. Agora vamos trabalhar sobre critérios ergonômicos segundo Bastian e Scabin. Pessoal, critérios ergonômicos é um conjunto de qualidades ergonômicas que auxiliam nas avaliações de IHC. Então, para a verificação de possíveis problemas, esses critérios foram definidos por Bastian e Scabin, tá? Então, e são formados por 8 divisões. Tais critérios representam as características mínimas em que o sistema interativo deve ter e apresentar um nível razoável de usabilidade. Vamos analisar esses 8 critérios, tá? Primeiro é a condução. São os meios utilizados para conduzir o usuário na interação com o computador. Para isso são necessários 4 critérios. Vamos analisá-lo, tá? Então, a questão da presteza relaciona-se com a informação que permitem ao usuário identificar informações sobre o estado ou contexto no qual se encontra, bem como as ferramentas de ajuda e o modo de acesso, incluindo-se os mecanismos ou meios que permitem ao usuário conhecer as alternativas no que se refere a ações. Esse critério engloba os meios utilizados para determinadas ações. Por exemplo, a entrada de dados, cuja finalidade é facilitar a navegação do aplicativo e diminuir o agrupamento, a distinção de itens. Tá? Então, diz respeito, pessoal, à organização visual dos itens da informação relacionada uns com os outros, mostrando se esses itens pertencem ou não a uma classe ou indicam as diferenças entre classe. Considerando-se a topologia, algumas características gráficas que pode indicar as relações entre itens, dependendo da compreensão do usuário, entre outras coisas, da ordenação do posicionamento e da distinção de objetivos de uma interface. Pessoal, critérios ergonômicos é um conjunto de qualidades ergonômicas que auxiliam nas avaliações de IHC. Então, para a verificação de possíveis problemas, esses critérios foram definidos por Bastian e Scabin e são formados por 8 divisões, tá? Então, tais critérios representam as características mínimas que um sistema interativo deve apresentar em um nível razoável de usabilidade. Vamos analisar esses 8 critérios. O primeiro é a condução. São os meios utilizados para conduzir o usuário na interação com o computador. Para isso são necessários 4 critérios. Vamos analisá-los. Pessoal, critérios ergonômicos é um conjunto de qualidades ergonômicas que auxiliam nas avaliações de IHC para a verificação de possíveis problemas. Esses critérios foram definidos por Bastian e Scabin e são formados por 8 divisões. Tais critérios representam as características mínimas de que um sistema interativo deve para apresentar um nível razoável de usabilidade. Vamos analisar esses 8 critérios. Primeiro é a condução. São os meios utilizados para conduzir o usuário na interação com o computador, tá? Para isso são necessários 4 critérios. Vamos analisá-los. Presteza relaciona-se com a informação que permitem ao usuário identificar informações sobre o estado ou contexto no qual se encontra, bem como as ferramentas de ajuda e o modo de acesso, incluindo-se os mecanismos ou meios que permitem ao usuário conhecer as alternativas no que se refere às ações. Esse critério engloba os meios utilizados para levar o usuário a realizar determinadas ações, por exemplo, a entrada de dados, cuja finalidade é facilitar a navegação do aplicativo e diminuir a ocorrência de erros, agrupamento, distinção de itens, diz respeito à organização visual dos itens e informação relacionados uns com os outros, mostrando se esses itens pertencem ou não a uma classe ou se indicam as diferenças entre as classes.
Considera-se a topologia em algumas características gráficas que podem indicar as relações entre os itens, dependendo da compreensão do usuário. Entre outras coisas, da ordenação do posicionamento e da distinção dos objetivos da interface. Esse critério está subdividido em outras de agrupamento, tá? Então, posicionamento é relativo aos itens, indicando as diferenças entre as classes e os itens pertencentes a uma determinada classe. O posicionamento é relativo aos itens de uma classe. Agrupamento, distinção por formato, está relacionado com as características gráficas. Por exemplo, formato, a cor, indica se os itens pertencem ou não a uma classe. E a distinção entre classes diferentes e as distinções entre itens de uma classe. Legibilidade. No que tange as características cognitivas e perceptivas dos usuários, a legibilidade respeita a maneira de o usuário efetua a leitura das informações da interface. Como exemplos, contraste entre a letra e o fundo, o tamanho da fonte, entre outros. Agora vamos analisar sobre a carga de trabalho. A carga de trabalho diz respeito aos elementos da interface que possuem o papel de contribuir de forma perceptiva pelo usuário no aumento da eficiência do diálogo e comporta, pessoal, a brevidade, tá? A brevidade corresponde ao objetivo de limitar a carga de trabalho da leitura e entradas e o número de passos, com base na carga de trabalho perceptiva e cognitiva. Então, para as entradas e saídas ou para os conjuntos de entradas. Esse critério supõe, pessoal, duas qualidades. Tá? Duas qualidades. A concisão, tá? Que é a carga de entrada e saída e não se refere às mensagens de erro e de feedback. As ações mínimas, então procura-se limitar o número de passos pelos quais o usuário deve passar para a realização de uma tarefa, pessoal. Tentando diminuir a carga de trabalho e a probabilidade de ocorrência de erros, tá? Isso é importante. A densidade informacional. Essa qualidade se relaciona com a carga de trabalho do usuário no contexto de total das suas tarefas. Ou seja, de um modo geral, quais itens estão com maior e menor carga. Então, o objetivo é minimizar, pessoal, a carga de memorização, né? Isso é importante. Tá? Tem um controle explícito. Então, o que vem a ser? O controle explícito, pessoal, refere-se às ações e ao controle que o usuário tem sobre as ações dentro do sistema. E ele subdivide, pessoal, em dois critérios, dois principais critérios. Então, ações explícitas do usuário, então é aquilo que o sistema processa somente com a interação e a autorização do usuário. O controle do usuário são ações com as quais o usuário consegue, pessoal, interagir e controlar, ou seja, interromper, cancelar, suspender, continuar, tá? Pessoal, agora nós vamos analisar sobre adaptabilidade, que é a capacidade do sistema de reagir conforme as necessidades e preferências dos usuários. Dois subcritérios constam na adaptabilidade, tá? Que é a flexibilidade, então corresponde ao fato de o usuário conseguir personalizar a interface para que lhe seja possível trabalhar de várias maneiras a fim de alcançar o seu objetivo. Então, consideração da experiência do usuário. A interface deve ser concebida para lidar com as variações dos níveis de experiência de novatos e experientes. Então, através dos meios implementados, as opções possíveis do sistema devem ser mostradas de maneira diferentes, de acordo com o tipo de usuário. Tá? Então agora vamos analisar sobre a gestão de erros. Tá? Então a gestão de erros tem por finalidade reduzir a concorrência, pessoal, na verdade a ocorrência, né, de erros do sistema. E para isso são utilizados três critérios: proteção contra erros, então refere-se aos recursos que são empregados para detectar os erros, ações que podem causar consequências desastrosas, qualidade das mensagens de erros. Então, a informação de forma clara, objetiva, mostrando ao usuário sobre o erro ocorrido. Esse critério favorece o aprendizado do sistema, indicando ao usuário a razão ou a natureza do erro cometido, o que ele fez de errado, o que deveria ter feito, o que deve fazer. Correção dos erros. São os recursos que o usuário possui, pessoal, para corrigir o erro, a tornar mais ágil essa correção. Agora vamos analisar o sexto critério, a consistência. O critério da consistência, também chamado de homogeneidade ou coerência, refere à forma de qual as escolhas da concepção da interface são conservadas em contextos idênticos, tá? Então essas escolhas podem ser códigos, denominações, formatos, procedimentos, tá?
Então, significados, códigos e denominações de acordo com o laboratório da usabilidade da informática, o significado dos códigos e denominações diz respeito a adequações entre o objeto e informação apresentada ou pedido para sua referência. Códigos e denominações significativas possuem uma forte relação semântica com o que se refere, pessoal. Termos poucos expressivos para o usuário pode ocasionar problemas de condução, podendo ser elevado a fazer uma opção errada. Agora vamos analisar o oitavo e último critério, compatibilidade. A compatibilidade se refere-se ao acordo que possa existir entre as características do usuário. O como, tá? Memória, percepção, hábitos, competências, idades, expectativas. Então as tarefas por um lado e por outro lado, pessoal, a organização de saídas das entradas do diálogo de uma dada aplicação. De respeito, pessoal, também ao grau de similaridade entre os diferentes ambientes e a aplicação. Pessoal, chegamos ao fim da nossa segunda aula, onde aprendemos várias informações extremamente importantes, tais como sobre agrupamento de média de avaliação, também vimos sobre classificação de avaliação, sobre avaliação heurística, conceitos sobre qualidade de uso e, por fim, critérios hermanônicos, tá? Importante. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa segunda aula e na próxima aula iremos abordar sobre diretrizes para interface. Qualquer dúvida, não se esqueça, tem um fórum lá, tira dúvidas, use à vontade. Pessoal, agora é o seguinte, a atividade de hoje será vocês dividirem em grupos de 4 alunos, vão fazer uma discussão sobre todo o assunto abordado de hoje, vocês terão 25 minutos para pegar os principais tópicos que vocês entenderam e fazer uma apresentação para os demais colegas. Você escolhe um da equipe ou pode apresentar o grupo todo, tá? Fica a critério de vocês. A apresentação deverá levar no máximo 10 minutos. Forte abraço a todos e bons estudos!